Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Eu, Maurício Arce, e o meu amigo Ricardo Almeida. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos. Tudo bem? Bom, Ricardo, Prazer fazer essa live com você, viu, Maurício? vai ser bacana, uma experiência legal. Nós estamos trazendo muita coisa legal para hoje. Vai ser bem interativa, na verdade, né, Ricardo? Rapaz, está bem movimentado, viu? Você está me jogando num outro patamar de lives aí. Então, pessoal, nós estamos. Vamos primeiro nos apresentar, que são dois canais simultâneos. A gente está transmitindo para os dois canais, o meu e o do Ricardo. Então, eu sou Maurício, sou especialista em BIM, formado em engenharia elétrica, e passo a bola para o meu amigo Ricardo. Eu sou Ricardo Almeida, sou engenheiro civil, especialista em construções em aço, em estruturas em aço. Vamos bater esse papo aí sobre BIM. Isso é ótimo. Bom, Excelente, meu amigo. vamos começar então jogando a nossa telazinha de apresentação. Vocês aí têm acesso agora à nossa tela, certo? Então a nossa ideia hoje é começar. Eu trouxe umas imagens, Ricardo trouxe outras. Então a gente vai fazer essa divisão aí, ok? O que a gente quer falar hoje? É um pouco sobre BIM, vantagens e cuidados. Os cuidados principalmente, porque hoje a gente vê muita gente operando softwares, o Ricardo mesmo comenta sempre isso. Até num bate-papo com ele eu disse, pô Ricardo, isso é verdade. O pessoal fala muito, muito, muito que é o fera do BIM e não é bem assim a história. O que eu percebo é que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que precisa estudar mais ainda. Que a coisa tem abre portas, abre para um novo mundo muito, muito, muito interessante. Então, nessa Verdade. imagem aqui, Ricardo, são dois exemplozinhos básicos do CAD e BIM, né? Então, por quê? O mau projetista em CAD ele vai continuar sendo mau projetista em BIM. Se o cara nunca foi de obra, como você, por exemplo, antes de você fazer, decidir eu vou projetar estrutura metálica, você teve todo um trabalho antes disso, não é verdade? Sim, sim. Então, você foi para Minas, conta um pouco disso aí pra gente. Maurício, eu formei aqui em Aracaju, comecei a trabalhar cedo em fábrica, né? Fábrica de estrutura metálica. E quando eu formei, eu tinha 3 anos mais ou menos na fábrica já. E decidi me especializar nessa área. Fui para Belo Horizonte. Essa época foi interessante que em 2004 eu comecei a tentar implantar o BIM, vamos dizer assim, desde essa época. Eu trabalhava com Autodesk Inventor, que era um software de modelagem mecânica. E todas as partes, todas as peças, a gente modelava as peças separadamente e depois fazia a montagem dentro do ambiente de montagem do próprio software. A gente fazia a montagem dessas peças e via se o mecanismo estava funcionando, né? Se as peças estavam com conflito, se o próprio mecanismo físico ele estava funcionando, a gente identificava a marca das peças, o material que ela seria fabricada. Então comecei a ter um pouquinho já desse convívio com uma tecnologia BIM, que não é aquela história do 3D, né? O cara acha que está modelando em 3D já é BIM. Não, você precisa, além do modelo, né? Você precisa ter informação dentro do modelo. Sim. Você precisa de. É o I, né? Do Information aí da sigla do BIM. E aí, quando eu fui para Belo Horizonte, o interessante é que eu achei que eu ia encontrar um mercado bem maduro nessa área. E não foi o que aconteceu. Nessa época eu já estudava sobre o Tecla, que era um software BIM apropriado para estrutura metálica. E eu vi que a gente não ficava devendo nada aqui em relação ao que eu vi em Belo Horizonte, né? Um mercado maior, mas que, vamos dizer assim, todos os escritórios e empresas ainda estavam focadas em desenvolver os projetos na plataforma CAD, né? Sem essa integração e sem a modelagem com informação, vamos dizer assim. Então fiquei lá por 12 anos, voltei tem 4 anos, montei o escritório aqui também, continuo com o escritório lá e sempre fazendo sempre indo e voltando, né, de lá para cá, mas e acompanhando essa evolução aí do BIM, né? Como a gente conversa, eu sou um pouco crítico em certas situações em relação a como se vende o BIM, que é o que a gente vai tentar conversar inclusive hoje aqui, né? Exatamente.
Eu tenho até um fato interessante aqui, pouca gente sabe, eu faço parte da CEBIM, no nosso evento passado, a gente quis fazer um hands-on. Então, na hora que eu falei, Ricardo, nem consultei muito ele, vou dizer logo a verdade aqui. Disse, Ricardo, vou lhe botar numa fria, cara. Vai ter esse evento aqui e é interessante para você participar. Rapaz, ele topou na hora. A gente montou uma equipe com diversos softwares. Ele custeou a vinda de um dos técnicos de lá de Minas para cá, entendeu? Para poder participar disso. Então, é legal esse empenho. É muito, muito interessante isso aí. Então, foi uma fria, né? Foi bacana, não foi uma fria não, foi muito bom o evento. Excelente. Produção de primeira. Deixa eu só abrir aqui que ele fechou. Pronto, voltou. Eu estou tentando acompanhar aqui para ver perguntas. Pessoal, lembrando, perguntas são todas bem-vindas. É muito legal que haja essa interação, certo? Exatamente, vamos participar aí. Perfeito. Então, um outro detalhe, a gente fez um projeto que iniciou em CAD e eu quis trazê-lo para um dos softwares da plataforma BIM, para que a gente pudesse sempre fazer esse comparativo. Então, eu acho bem interessante, que é uma das primeiras vantagens que a gente tem na hora que passa para o BIM. Eu confesso para você que minha primeira paixão, quando eu tive essa oportunidade que eu vi o BIM, o 3D me apaixonou. Por quê? Porque eu tinha muito problema em serviços que no decorrer do serviço, os donos dos serviços diziam, não era isso que eu entendi não. E aí quando você começa a dar essa nova perspectiva, essa nova visualização, eles já começam a apontar defeitos lá na frente. Então você torna todo esse processo ele mais ágil, porque você quebra ele em etapas e realmente vai conversando com o cliente, vai interagindo com o cliente. Isso para mim você foi consegue fundamental. Antecipar, né? Exato. E aí outro ponto, o cliente fica mais participativo. Aí pronto, você tem a certeza de satisfação do cliente e no final você tem uma redução de retrabalho que é enorme. Porque você mudar um projeto de um prédio quase que na sua integridade, já com ele quase finalizado, é horrível. Uma outra coisa muito legal, os desenhos tridimensionais ajudam, porque a falta de detalhe nos projetos faz com que o pessoal de obra execute conforme a cabeça deles. Então, você tem bons encarregados que terminam a obra com poucos vícios de construção, mas quase nunca essa obra vai terminar 100% casada com o que é o projeto. Só a parte de visualização para você fazer, como você disse, podia simular no software. Isso a gente pode fazer e ainda é pouco aproveitado. Tem simulações. Que ano que você começou a trabalhar, Maurício? Em 2006, eu comecei a trabalhar quando eu comprei logo vários softwares da área de elétrica e me identifiquei muito com o Lumine, que é o atual QI elétrico, porque ele já inseria essas informações, então você tinha isso. E eu achava formidável, eu digo, não é possível, a gente precisa realmente colocar. Aí você tem blocos do AutoCAD que você insere informações, então tudo isso vai favorecer o projeto lá no final. Agora, era uma coisa, como você falou, era uma coisa diferente. Já em 2012, início de 2012 mais ou menos, eu vi essa nova oportunidade. Eu digo, poxa, aqui ficou mais interessante, porque além da informação, você ainda coloca mais coisas. Só que aí demorou um processo, tem um processo de maturidade. Somente em 2014 é que a gente começou a atacar mais uma coisa importante do BIM, que são os objetos 3D. Não adianta nada, você está vendo essa imagem aí. Se eu não tiver bons objetos 3D de tomada, ela vai ser simplesmente uma volumetria lá. E a volumetria não tem sentido. Chamava isso de sólido burro, né? Sim, um sólido burro, perfeita a colocação. Então, essa questão aí de colocar essas informações foi um divisor de águas para eu realmente me apaixonar. E daí para frente seguiu empolgado. Não, até hoje. E é uma coisa que não para, porque você começa a ver em obras, como a gente aqui projeta e executa, a gente começa a ver nas obras a possibilidade de você diminuir bastante erros. Você faz N simulações. Então, qualquer que seja o serviço, até no começo eu vou lhe confessar, até casa de boneca, se a gente fizesse, eu dizia para minha equipe, eu digo, vamos modelar, vamos simular, vamos ver como é que fica e tal. E é assim,
Ninguém vai achar uma receita de bolo para dizer, olha, hoje eu terminei um curso, alguma coisa, como esses falsos cursos aí que o cara promete em uma noite e você vira especialista de BIM. Tenha santa paciência. Aí dá vontade de rir. Você olha assim, bota a mão na cabeça e faz, meu Deus do céu. E o pior é que às vezes eles têm um poder de convencimento tão grande que muita gente vai e acredita. Isso é ruim, entendeu? É, por isso que a gente tem que influenciar também de certa forma, né? Quem faz, quem sabe fazer, tem que ter a sua participação, Maurício. Sim. Realmente, cada dia mais está aumentando aí a quantidade de, como a gente fala, engenheiro de palco, empreendedor de palco. E infelizmente quem forma às vezes não sabe nem identificar isso, e o cara acha que consegue projetar, por exemplo, ou fazer um cálculo estrutural aprendendo no final de semana, né? Não, aí é no final de semana. Vamos ser sinceros, você já trabalha muito nessa área, é um dos especialistas com mais renome no Brasil. Tanto é que eu às vezes brinco assim quando eu entro, ele quer conhecer Ricardo Almeida, pergunta lá no posto Ipiranga. Você teve a oportunidade de fazer as estruturas dos postos no Brasil todo. E você sabe que você precisa todo santo dia estudar. Precisa se reinventar. Surgem novos métodos. Outro dia você postou um vídeo bem legal de união de tubos. Que ela era excêntrica, então você colocou ela em pé. Então, poxa, toda hora tem coisa nova. Entendeu? Não dá para o cara se estagnar que aí simplesmente não vai para frente, né? Na hora que você achar que você já tá sabendo, aí começou a complicar, viu? E o mais importante é ser apaixonado pelo que faz, cara. Porque aí você tem esse combustível que vai seguindo como você. Desde que eu lhe conheci, você é um apaixonado por essas tecnologias. E é legal que às vezes eu consigo passar um pouco dessa paixão, é por isso que você consegue. A gente tava começando a conversar, a trocar ideias e tal. Quando eu lhe convidei, você topou na hora. Entendeu? E eu achei bem interessante essas coisas. E é porque, veja por exemplo essa imagem agora. A gente fazia projeto antes de você ter essa capacidade de concentrar todas as informações de desenho num único banco de dados. A gente fazia projeto dessa maneira desordenada, como é a imagem da esquerda. Eu botei ela até um pouco menor para mostrar como é muito mais limpo quando você trabalha com os softwares da plataforma Vigente. Os softwares, eu sempre bato na tecla, softwares, não é um software. Os softwares e os métodos e procedimentos. A gente está falando de software por causa da questão do desenho. Mas existem métodos e procedimentos que, se não forem bem seguidos, não vai dar em nada. Hoje eu estava conversando com minha equipe aqui sobre um dos checklists iniciais de um empreendimento que a gente fez. Eu digo, gente, não começa a colocar um prego nessa obra virtual se a gente não tiver as informações prévias bem definidas. Aí depois disso a gente temos fluxogramas para cada um dos tipos de empreendimento, cada uma das atividades. Se a gente foge desse fluxograma, aí a gente tem que ver se deu certo, beleza, a gente vai atualizar o fluxograma porque ele está passivo de melhoria, que é constante a melhoria. Perfeito. Mas se a gente está saindo muito dele, está vendo coisa errada, vamos realinhar, vamos nos tornar mais ágil, vamos voltar para o centro, que é isso aqui. Perfeito. Perfeito. Você está seguindo uma linha bacana, Maurício. Entregáveis. Depois que a gente fez todo o projeto, fez tudo, você tem um excelente modelo, ele está rico de informações. A parte de informações é uma coisa, Ricardo, que eu acho que se a gente fizesse umas 3 lives, ainda tinha mais espaço, porque, nossa, você fez uma modelagem, a gama de parâmetros que você coloca, eu na minha área, você na sua área, e esses parâmetros você tem que identificar para qual a finalidade do seu modelo. Senão o que a gente vai fazer? Vai entupir ele de parâmetros, vai ser tanta informação que as pessoas não vão saber como utilizar. Mas beleza, você fechou bem esse modelo, tá? Tudo bem, fechou e tal. E o entregável? Porque a nossa mão de obra, ela ainda não está pronta para trabalhar com 100%, de maneira 100% virtual. Com um modelo num tablet, num computador. Ela precisa de um papelzinho, uma coisa mais física. Então, você poder transformar isso no entregável para o cliente, bons quantitativos. Eu gosto, antes você vê o que é evolução. Antes eu gostava de botar os quantitativos na prancha, que entregava para o cliente. Aí você dizia, pô, bacana, você botou na prancha, ficou bonito. Só que às vezes a gente tem algumas alterações de dados
alguns parâmetros que você altera que geram novos quantitativos por causa desses parâmetros. Não é o quantitativo, isso aqui é uma curva, isso aqui é uma caixa sifonada. Não, você tem outras coisas. Essa é uma caixa sifonada, ela tem uma grelha que ela vai ser de plástico, ela vai ser metálica, todos os parâmetros você coloca. Então eu achei mais viável separar. Deixa o desenho e separa esses quantitativos, esses entregáveis que podem gerar tabelas. Então, você tem um cadernozinho que se amanhã você precisar fazer alguma alteração ou inserir mais algum parâmetro, você é só colocar ali. Veja um exemplo nesse prédio mesmo. A gente fez e aí depois estava pronto, perguntaram, poxa, quando a gente for concretar a laje, eu vou concretar a cabeça do pilar. Mas seu pilar está inteiro. Tem como separar? Tem. Aí imagine se eu tivesse com esses quantitativos na prancha. Eu perdia todos os jogos de prancha. Aí não, ele está em anexo. E aí eu só faço acrescentar ou tirar uma folha de um documento encadernado. Fica para não haver desperdício. E o entregável, ele precisa ter qualidade, precisa ter cotas. A gente, quando vai fazer até um projeto elétrico menor, a gente coloca as cotas referenciadas de todas as paredes, as luminárias a mesma coisa. Então, tudo isso é necessário. O entregável tem que ser bom em detalhes, tem que ser rico em detalhes, para que a pessoa realmente consiga executar. Veja isso aqui, por exemplo. Aqui também foi necessário de drywall, que hoje está crescendo muito essa questão do drywall. Ouso até dizer, com esse projeto que a gente finalizou lá dos Estados Unidos, ouso dizer que mais para frente a gente vai adotar mais coisas. Lá, por exemplo, eles não usam tanto eletroduto, usam o que eles chamam de MC Cable. Se vocês gostam desses programas de reforma, tipo aqueles Irmãos à Obra, Ame ou Deixe, vocês vão ver que o cabo não é um cabo como o nosso, é um cabo que ele tem uma proteção. Então, está aumentando esse uso. Acredito que a gente também vai ver alguma coisa desse modelo mais para frente. Lógico, vai ter que testar, vai ter aprovações, vai ter medidas, vai ter que sim, pensar nas normas, mas é uma celeridade na obra muito grande. Você já começa a evitar certos conflitos. Porque o drywall é isso, você abre, você tira ele, você recoloca, é um manuseio muito mais fácil, então vai dar muito mais mobilidade nos ambientes. Rapaz, eu vou lhe dizer uma curiosidade aqui, abrindo parênteses, você comentou. Minha casa, ela tá 80% é drywall. Todas as divisões internas são drywall, na verdade. Sim. O único ponto onde eu utilizei a alvenaria é o único ponto que tá com problema, inclusive. De filtração, sabe? Ele deu um probleminha assim. Mas só essa curiosidade. O pessoal fala assim, drywall, não sei o que. Cara, a parte toda industrializada é experiência própria, né? Tudo que eu tive industrializado, não tive problema. A parte artesanal foi onde eu tive problema, né? Não, o seu caso foi uma peculiaridade, não era para ter. Mas hoje, até um grande vilão antigo disso era o isolamento acústico, o drywall que não resistia à umidade. Você tem tudo. Nessa imagem aí, você consegue ver aqui de vermelho o drywall resistente a fogo, verde a umidade e o branco normal. Não, é isso que eu tô falando, o drywall tá tudo excelente aqui. Eu tenho drywall verde, né? Tenho tudo excelente. O problema que eu tive foi na alvenaria mesmo. Então, cada vez mais eu tô consciente que tem que ser mais industrializado mesmo nossas obras. É porque sentir na pele isso. A mão de obra é cara. Sendo ela cara, se você consegue pré-industrializar, pré-fabricar as coisas, fica muito melhor, né? Sim. Informações, que era o que a gente estava falando, a riqueza que tem que ter de informações, um modelo. E aí uma outra coisa bem legal, a compatibilização. Aí depois o pessoal aqui do escritório... Olha, a Catarina está lhe perguntando aqui, Ricardo, se até as suas paredes externas foram drywall. Não, então foi exatamente... Eu tenho muito pouca parede externa, assim, eu tenho muito pouca parede aqui, né? Eu tenho empenas aqui que foram em alvenaria. E bem pouca parede, tem muita coisa de vidro. Então a parte que tem alvenaria externa não foi drywall, não. O drywall foi só interno, né? Viu, Catarina? Catarina tá em todas. Boa noite, Catarina. Bem-vinda, viu? Mais uma vez. Nossa colega aí tá em todas. Você estava lá no Sebim também, né, Maurício? Terça-feira eu vou estar com Catarina, e Catarina é orçamentista, ela é apaixonada pela parte de orçamento. Aí terça-feira a gente vai falar de um dos usos do BIM voltado para orçamento. Bacana, legal. Então, essa aqui é uma obra que a gente fez
Ricardo fez a parte metálica, eu fiz a parte de modelagem e compatibilização, que é a Top Stock. Eu fui lá buscar do fundo do baú uma imagem que a gente tem em comum, e aí mostrando compatibilizações entre as próprias disciplinas. Sistema de esgoto é uma coisa que parece brincadeira, mas quando você desenha em 2D ele fica tão bonitinho. Quando você vai trazer ele para uma obra virtual, muito conflito tem. A gente acha muito conflito. Aqui com a estrutura metálica tava um negócio assim que se eu contasse todos os conflitos, o Ricardo ia ter um infarto. Era muito conflito com a estrutura metálica. Muito, muito mesmo. Aí a gente foi mostrando. E aqui é a parte de pré-fabricação, que foi lá da estrutura. Eu separei a modelagem dela e fui com o drone tirar uma foto lá. Então você ganha muita velocidade com isso, né, cara? Cara, é interessante que eu não sabia, né? A gente ficou sabendo depois, eu te conheci depois de saber que você tinha feito esse trabalho também, né? Uhum. E nessa época aí também nós colocamos drone para filmar a montagem da estrutura. E eu vou pegar um gancho do que você falou aí para falar um pouquinho sobre exatamente o BIM na estrutura metálica, né? Os modelos, eles são calculados primeiro em softwares de cálculo. A gente metálica tem essa divisão. Você tem o software de cálculo e você tem o software que a gente chama de projeto e detalhamento. Então o software de cálculo ele vai chegar e vai te entregar, né? Te entregar, mas você vai operar para ele te entregar o dimensionamento das peças, quais perfis, o tamanho dos perfis, e aí depois a gente vai fazer esse ajuste e fazer todo o detalhamento da estrutura metálica em um software de projeto. Nesse software de projeto, eu até abri aqui um exemplo. Vai compartilhar a tela aí, né? Aqui. Sim. Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu parar meu compartilhamento. Pronto, jogue duro aí. Pra vocês terem uma ideia. Você tá vendo a minha tela, Ricardo? Ok, aí tá ok agora. Ok. Tá aparecendo o modelinho aí? Tá tranquilo. Então, eu coloquei como exemplo aqui a cobertura da pista de vaquejada. Né? É uma estrutura bem interessante e que está um modelinho avançado, né? Porque nós fizemos o detalhamento de fabricação também. É uma cobertura que tem 160 metros de comprimento, 48 metros de vão livre aqui. E eu estou utilizando esse modelo, Maurício, para mostrar... Você está ouvindo aí, né? Estou sim. Para mostrar assim, a fase e nível de BIM que a gente trabalha. Por exemplo, todas as conexões elas vêm para cá, né? Nós vamos ter todo o estudo de conexões aqui dentro. Aqui dentro nós vamos definir, por exemplo, quais as soldas vão ser feitas em fábrica, quais as soldas podem ser feitas no campo, quais as peças vão ser soldadas ou parafusadas, e todo o detalhamento, seguindo normas, né, de estrutura metálica. Por exemplo, você tem uma conexão dessa aqui, o pilar é tubular, você tem essa conexão. Essa conexão, ela segue regras de padrões das normas de estrutura metálica, de, por exemplo, distância entre parafuso e borda dessa chapa, distância entre parafusos em função do diâmetro do parafuso, folga entre perfis, você vai ver aqui que tem uma folga essa tala. Isso tudo é normatizado e o software ainda não faz para você automático, a não ser que você configure isso. Então esse primeiro alerta que a gente faz é o seguinte: o software está aí, mas a configuração quem dá é você ainda. Muita coisa você precisa configurar e essa configuração ela precisa vir para os critérios normativos, né? Pelo menos para quem trabalha com estrutura, principalmente estrutura metálica. E aqui é um modelo inteligente, porque eu não tenho só o dimensionamento, né? Não é só uma questão de interferência física que você vai analisar. Mas, por exemplo, se você clicar no parafuso, eu vou ter informação do tipo de parafuso, né? Deixa eu botar aqui para a direita um pouquinho. O tipo de parafuso que eu tenho, a porca, a arruela que está nele, né? O diâmetro, qual o comprimento desse parafuso. Quando eu terminar esse modelo, essa informação vai sair numa lista de parafusos, certo? Esse comprimento do parafuso ele é definido em função das espessuras de chapas que nós temos aqui nesse modelo, nessa conexão.
Isso tudo com as folgas já permitidas e configuradas por nós aqui dentro, folgas que estão dentro das normas de montagem de estrutura metálica. Todas essas partes azuis que vocês estão vendo, esses tracinhos aqui, ó, são as soldas. Então isso não é só uma simbologia meramente para ilustrar aqui um 3D e ficar bonito. Não, você clica aqui, você tem informação completa dessa solda. Se ela é uma solda de fábrica, se é para soldar em todo o contorno da peça, qual a espessura de filete, se ela é uma solda de filete contínuo, se ela é uma solda de filete intermitente. Tudo isso está nesse modelo. Então, o que acontece? Quem está modelando e fazendo essa modelagem precisa conhecer muito, mas muito mais de estrutura metálica do que a própria modelagem em si. Do que o software, né? O software, muito mais de estrutura metálica, porque eu falo o seguinte, Maurício, agora a gente tem uma bazuca na mão, porque o software aí, a gente gera, a partir desse modelo, 150 formatos de desenho de detalhamento de cada peça. Se você modelou errado, e em todos os formatos que aquela modelagem errada apareceu, vai estar errado. Então você propaga aquele erro com a maior facilidade, certo? E tem um outro agravante no nosso caso, que é o seguinte: essa modelagem aqui, além disso tudo que eu estou mostrando, essas peças que estão aqui, se você pegar um perfil como esse aqui, que ele está com essa furação, certo? Ele vai ter essa furação aqui para esses parafusos, ele vai ser montado em campo, mas ele vai precisar ser cortado e feita essa furação, né? Se eu esconder aqui, por exemplo, essa peça, ocultar. Esse perfil vai estar furado nessa posição. Uhum. Esse modelo, ele entrega aqui o que a gente chama de arquivo CNC. Essa peça carrega com ela informações que vão direto para a fábrica. E se o fabricante tem uma máquina CNC, ele vai colocar esse perfil na bancada e a máquina CNC vai furar automaticamente esse perfil, através do modelo que a gente entregou, da informação que veio daqui desse software 3D. Se você clicar nessa peça aqui, ela tem propriedades aqui de marca de peça, certo? Ele vai dar aqui a marca da peça. Essa marca vai ser prototipada aqui pela máquina também, de forma automática. A única coisa que eu vou precisar fazer é alimentar a máquina com a informação que saiu do computador. Ou seja, se por exemplo, eu fizer uma furação dessa aqui errada numa peça, naquela outra chapinha eu fizer a furação errada, eles não vão montar, e aí a fabricação também vai estar errada. Sim. Aí você pode me falar, mas o software avisa isso? Avisa, mas não deixa de ter a responsabilidade nas suas costas, sabe? Se ele avisar e você não prestar atenção também, continua com esse problema, né? Sem contar com conflitos. Os conflitos, eu falo sempre o seguinte: quando a gente está trabalhando com software BIM em 3D, modelagem, a gente vai fazer uma análise de clash, que é uma análise de interferência, e você vai encontrar conflitos, mas o software não vai resolver o conflito para você. E eu brinco o seguinte: você tem uma viga metálica ali, você identificou que tem um tubo passando bem no meio da viga metálica, numa situação que ela é mais solicitada. O software vai avisar que isso está ocorrendo. E aí a sua posição vai ser, por exemplo, furar a viga metálica, e você consegue tirar essa interferência. O que não quer dizer que você pode fazer isso, entendeu? Sim. O software ele apenas acusa uma interferência mecânica. Outra interferência é uma interferência física. Outra interferência interessante nesse caso aqui é, por exemplo, ele dá interferências de montagem. Se ele perceber que eu não consigo entrar com uma chave de boca aqui para apertar esses parafusos, eu tenho um controle aqui que faz ele identificar. Ele fala para o operador: ó, você colocou o parafuso muito próximo, a chave de boca não consegue entrar aqui, você não vai conseguir apertar. Por exemplo, se esse perfil ele fosse mais baixo aqui, menos largo aqui, esses parafusos iam estar mais espremidos, ele ia dar um erro desse, por exemplo, em função do tamanho do parafuso. Certo? É o que chama de soft clutch, né? Isso. O pessoal chamava lá em Minas, pelo menos, chama clash check, né? Sim. Eu comecei a trabalhar dessa forma em 2007, e o pessoal fazia já relatório de clash check. Eles pegam um modelo nosso, colocam no modelo que eles chamam de modelo master, né? Acho que você chama outro nome aqui, né? Na verdade, como é que é o modelo?
Não, principal. você pode chamar como arquivo central, que você vai jogar tudo nele, né? Tinha outro nomezinho que até quando eu participei do CEBIM vocês comentavam. Modelo Federado, né? É federado? modelo federado. O modelo federado, Então, tem um modelo federado, que é como você tem um modelo central e você vai jogando todos, igual aquela imagem do BIM lá. então é o modelo federado. Então é o modelo federado, né? Uhum. Você tem um relatório também, né? Depois para mostrar. Aí, é pronto. Legal. O que você quer ver? Não, não. Essa parte você estava Aqui, apresentando por outro dia. exemplo, aqui é o grout, ó. Aqui é o grout que vai em cima da placa do fuste de concreto. Uhum. Ele está modelado aqui também. E os chumbadores dessa base, que é uma base bem robusta, né? Porque a curiosidade dessa pista, além dela ter um vão muito grande nesse sentido, 48 metros, nesse sentido aqui, ó Maurício, na lateral, como a arquibancada está aqui, o cliente queria o mínimo de pilares possível. Então, de um pilar para o outro aqui, tem 24 metros. Então é bem grande esse vão. Mesmo ele sendo o principal. E as outras tesouras aqui, elas apoiam nessas vigas mestras aqui, ó, da lateral da pista. Ela ainda é a maior pista de vaquejada coberta do Brasil, né? Na verdade, ela é a única, né? O pessoal comenta que ela foi a primeira. Não sei se ainda tem outra, mas ela é a única pista coberta, né? E pela proporção dela, ela é bem grande, né? Assim, ela é bem... Tem 48 metros por 160. Ok? Mas é show de bola. Você quer mostrar também aquele relatório que você estava me falando que tinha? De lá de 2007, né? Eu vou abrir ele aqui. Eu preciso... Vamos lá. Tem um outro estudo de caso que é... Nós fizemos a modelagem BIM dessa laminação inteira, que foi um modelo federado bem denso. Tinha muito equipamento, o prédio tinha 2 km de comprimento. E a gente recebia toda a modelagem dos equipamentos de fora e a gente acoplava no nosso modelo principal aí, que se chama modelo federado, né? Uhum. Isso é um case interessante de BIM. Porque aí foram praticamente 2 anos, 10 pessoas modelando. Então foi muita coisa, muita informação. Olha que densidade aí. É bonito. São alguns trechos aí, né? Vendo assim rapidamente, lembra até um escaneamento laser. Que hoje os laser scanners estão avançando tanto que você passa por uma fábrica, ele já escaneia e já lhe dá modelado as tubulações. Então... Maurício, curiosidade, eu tô trabalhando hoje com um projeto todo escaneado. A gente está fazendo a modelagem de uma parte de uma usina que ela está toda escaneada e nós recebemos esse arquivo, né? A nuvem com nuvem de pontos. Né? A gente está trabalhando com recap para captar e para transformar, para jogar para dentro do Tecla, onde a gente vai fazer a estrutura lá dentro. Isso aqui é um exemplo de relatório. Você vê em 2007, uma obra que a gente fez lá para o Maranhão. Como é que funcionava? Ele entregava um modelo base para a gente, da refinaria, nós projetamos a estrutura metálica e entregávamos para ele, retornávamos para ele o modelo em BIM da estrutura metálica, ele acoplava na estrutura existente dele e criava sempre esses relatórios, onde a gente tinha que fazer as revisões e aqui, ó. Relatório de conformidade de modelo de estrutura metálica dos lavadores 11/12. Então ele saía comentando. Tá vendo que as coisas estão flutuando aqui, ó? Uhum. Isso aqui são estruturas existentes, são tanques existentes que não tá dando para ver porque esse modelo é só o meu. E aí ele acoplava no modelo principal deles lá da refinaria para avaliar as interferências. E aí geravam esses modelos. Olha que interessante aqui, ó. Uma chapa com pouca extremidade. Sim. Eles pegavam tudo. Eu vou avançar um pouquinho só para você ver aqui uma parte de tubulação. Eles iam comentando a respeito das conexões que a gente tinha feito.
parte de guarda-corpo, detalhezinho de guarda-corpo que passou despercebido aqui, o trabalhozinho, tá vendo? Não fez uma pecinha, uma chapinha para dobrar aqui e fazer esse arremate corretamente. Até isso saía nos relatórios, tá vendo? É a parte industrial, né? Aqui ele fez um comentário para a gente baixar esse suporte, ó. Exatamente porque quando ele carregou a tubulação, ele viu que essa tubulação estava em conflito, ó. Você vê que só essa parte de checagem de conflito já é legal. E quando você vem com uma gama de informações agregado, aí não tem como se apaixonar. Exatamente. Aí o que eu comento, Maurício, é que nessas situações assim, eram muitos engenheiros, eram muitos projetistas discutindo qual era a melhor opção, né? Ah, vou mexer a tubulação, eu vou mexer a estrutura metálica, o que... Aí um falava, brincava assim, eu cheguei primeiro, porque você imagina, a gente trabalha com usina siderúrgica, é muita gente brigando pelo mesmo espaço, sabe? E eles brincavam, não, eu cheguei primeiro, então você que vai mexer sua estrutura metálica, o outro, não, tubulação chegou primeiro. E esses relatórios serviam para isso, né? Pra gente brigar um pouco. Mas é isso, meu amigo. Por curiosidade, queria mostrar esse relatório aqui, que é um relatório Mas é bacana. Bem antigo, né? Mas que já estava trabalhando, né? A gente já estava trabalhando aí nessa pegada do BIM aí. É bom para o pessoal entender que não é uma coisa que surgiu assim agora e chegou e tal e vai revolucionar. É um processo antigo, isso já vem de um bom tempo, cada um num eixo, a informação, o cluster, visualização tridimensional, cada vez as renderizações estão mais bonitas, então você já tem N softwares, então daqui a pouco você já pode daqui a pouco não, você já pode pegar agora um modelo BIM e jogar num software de renderização. Então tem um bocado de coisa que está abrindo, é por isso que eu digo, vai depender do uso do BIM. É excelente. O que eu falo é o seguinte, quando a gente tem esses problemas de interferência, o que vai resolver são interações humanas ainda, né? E a experiência do projetista. Muita coisa ainda é a experiência do projetista, não dá para ser só piloto de software, como a gente fala, né? Rapaz, é muito mais do que software. Porque eu vi até, Fábio entrou ali, e a gente sempre fala muito sobre isso da obra virtual, que é o conhecimento do projetista. Então, se o cara não souber, como você disse, ele tem um só. Aí vai ter muita gente que vai fazer o quê? Vai começar a preencher uns parâmetros que os softwares vão pedindo, tipo pé direito, etc, etc. Empurra lá, tem software que já inventa que faz muita coisa de maneira automática. Aí o cara entrega para o cliente. E é engraçado porque eu conheço duas pessoas, pai e filho, que montaram duas casas iguais. E aí o software, que é automático, botou um padrão de entrada para um com uma corrente e um padrão de entrada para o outro com outra corrente. Ele veio me perguntar por que as fiações de entrada são diferentes se as duas casas são iguais. Aí eu fiz, rapaz, boa pergunta. Eu tenho uma curiosidade, Maurício, que é o seguinte, eu tenho um caso lá em Belo Horizonte, que é como eu tô falando, você pega uma coluna dessa aqui, por exemplo, que ela é bem pesada, tá? E o que aconteceu? O modelador lá, ele, por algum descuido, ele copiou alguma peça dessa sem querer, o conjunto, e essa peça ela ficou duplicada dentro uma da outra. E aí, quando foi descobrir, já estava fabricado tudo e eles não sabiam onde ia colocar aquele pilar. Eu falei, mas o que esse pilar está fazendo aqui? De onde veio esse pilar? Já estava lá, partiu a fabricação foi automática, então eles foram descobrir o erro quando a peça já estava pronta, né? Oi. E era uma coluna de siderúrgica muito pesada e muito cara, porque ela consumia muito aço, entendeu? Aí, ou seja, deu uma ferramenta, ele soube modelar, mas não soube operar. E aí, no caso de até um mais simples software de checagem de conflito, duplicidade de peça, ele identifica. O software que a gente utiliza, ele às vezes, quando você faz determinadas mudanças de nível, curva em tubulações de sistema hidráulico, mas no sanitário a gente enxerga bastante isso, ele dá algum bugzinho que ele gera duas curvas. A gente pega em alguns empreendimentos, eu sempre vou fazer essa checagem
E aí eu encontro algumas peçazinhas duplicadas e a gente foi fuçando. E eu gosto porque todo mundo trabalha aqui comigo, meus colegas de trabalho são mais ou menos doidinhos como eu, então eles curtem isso também. Vamos checar o que é que a gente pode melhorar. Às vezes eu vi que Miquinha entrou aí também. Miquinha tá comigo e ele faz, ó, se a gente fizer isso, você começa a pensar, dá umas viagens, sabe? Quando você olha assim, pera, vamos, volta pra terra. E aí a gente começou a ver que era um bugzinho do software. E aí, como é que eu faço? Imagine se fosse grande esse bug. Saísse aí para cada curva que você fizesse, saísse a cada 3 curvas ele botasse mais uma. Chega na obra lá, tá aquela ruma de peça. Eu percebi o seguinte, eu estava conversando com o Leonardo, semana passada, é um engenheiro de Belo Horizonte, fiz uma live com ele semana passada, e ele comentando comigo, ele trabalha com software de concreto, que é o mais consagrado do Brasil, que é o TQS. Existem anos, muitos engenheiros trabalhando com TQS de concreto, e ele falou uma coisa engraçada, Ricardo, e ele foi o segundo que já me falou isso. Toda semana eu ligo para a TQS e a gente troca ideia. Por algum comportamento do software, não é erro, por alguma forma, por alguma consideração que o software está fazendo, eles não param de conversar. E olha que se brincar, tem uns 15 anos que ele trabalha com esse software. Imagine, até hoje, ele conversa constantemente com os desenvolvedores do software. Percebe, Maurício? É porque o software então a gente burro, tem a né? impressão que o software é uma solução fechada e perfeita. Tá longe disso, meu amigo, tá longe disso. O software, ele é burro. Ele tem linhas de programação. É uma outra coisa que eu até estou parado um tempinho, mas eu adoro essa parte de programação. Então, quando eu aprendi Pascal, comecei a criar um bocado de softwarezinho. Na época era o Delphi, né? Aí criava software para tudo. Até daqui a pouco eu tava criando até para quantidade de vezes que eu cortei a unha. Coisas bem... E fui treinando e tal. E aquilo, são códigos. E você vai entrar com código... E aí, se o código de repente tem uma linha de raciocínio, a gente, por exemplo, está apresentando aqui uma linha de raciocínio. A apresentação está correndo dentro de uma linha de raciocínio, beleza. Só que aí, o software também faz isso. E às vezes vamos supor que alguém entrou com alguma pergunta fora do nosso contexto. A gente saiu daquela linha. E aí, o que a gente faz? A gente segue com a apresentação sem perguntar ou sem atender a pergunta. O software, muitas vezes, se ele não tiver várias vertentes, ele vai fazer isso. E deixa eu te fazer outro comentário para você ver que coisa interessante, cara. Pegando uma linha do que você está falando. Há 2 semanas eu conversei com um médico que ele estava comprando uma câmera 3D para fazer cirurgia. Você está me ouvindo? Tô sim. Tô ouvindo. E eu perguntei para ele sobre o Da Vinci, que é um robô que eu já assisti sobre ele, né? Um colega meu teve um problema na próstata e foi operado com esse robô. E ele comentou, Ricardo, para o tipo de operação que eu faço, por exemplo, ele é excelente, só que é o seguinte, ele chega em determinado momento que em 60% dos casos esse momento pode ocorrer. Se chegar nesse momento e ocorrer na operação isso, eu preciso abandonar o robô e voltar para o método tradicional. O que acontece é que já tem médicos que já estão reféns do robô, eles não param, eles continuam com o robô. Você consegue terminar a operação com o robô, só que você vai deixar o paciente com mais sequelas. E eu sei operar o robô, eu paro se precisar e volto para o tradicional. Caso esse fato ocorra, eu consigo abandonar ele e voltar para o tradicional. Deixa eu mostrar uma imagem aqui, Ricardo. Para aí seu compartilhamento. Eu vou mostrar agora uma outra coisa aqui. Vamos retornar aqui. Veja, teve um projeto no qual eu participei. Não é esse projeto, na verdade foi um desenhozinho, um garranchozinho que eu fiz só para mostrar. Nós estávamos trabalhando num dos softwares da plataforma BIM. E aí houve uma coordenadora para isso tudo aí e tal. E aí o rapaz estava trabalhando no CFTV. E ele entregou algo mais ou menos assim. Lógico, tinha mais câmerazinhas, né? Aí você olha e diz, pô, isso aí deve estar com baixo nível de detalhe. Então, mas é uma coisa, né? Aí você chega e faz, vamos clicar na linha. Aí a linha, ou vamos clicar no suposto eletroduto, né? Aí quando você clica no suposto eletroduto, descobre que era uma linha. Então, vai começar a ocorrer isso. As pessoas vão começar a utilizar um software, diz, eu sou agora BIM. E aí faz... Porque o eletroduto para você colocar,
ele não é tão simples. A depender da família, do objeto 3D que você utiliza eletroduto, ele não vem parametrizado de fábrica com as curvinhas. Então tem tudo isso que você precisa fazer. Então, para quem começa, logo o primeiro impacto, assim, quem for começar agora, vai dizer, rapaz, isso aqui não é para mim não, isso aqui é muito trabalhoso, vou voltar para os meus métodos antigos. E aí, ou então vai querer aplicar linhas aqui porque é mais fácil dele manusear. E não é bem assim. Você não tem como pegar um tubo de sanitário, por exemplo, e querer estar fazendo curva que o software não vai deixar. Na verdade, ele engessa um pouco mais a gente. A gente tem que buscar algumas maneiras de quebrar esse engessamento. Porque, por exemplo, ao sair de uma curva, eu posso fazer uma pequena angulação. Na hora que eu encaixo o tubo, aqui ele tem essa capacidade de você fazer uma pequena angulação. Então, o software não deixa você fazer isso. Aí você tem que buscar maneiras, olha, vamos criar alguma pecinha não listável que permita essa coisinha extra aqui. E aí, somente por quê? Senão a pessoa vai chegar e vai fazer o quê? Não, eu vou deixar reto e aqui na frente eu vou empurrar uma curva de 45 porque eu não posso vir do lado que o software não me deixa fazer isso. Tenha certa paciência. Você virou refém do software, né? Aí quer dizer... Isso acontece muito, é um caso mais drástico, mas que eu já participei de perícia de colapso, e o colega disse, olha, eu coloquei esse projeto, essa viga aí que caiu, mas foi o software que me deu, então... Aí eu falei, rapaz, se complicou, não tem como, né? A primeira coisa que você fala lá, o software não tem responsabilidade. É igual você comprar uma faca, né? Você pode usar ela para cortar laranja e para matar alguém, não tem jeito. Então é essa a realidade das falsas promessas que a gente realmente conversando vai começando a alinhar esse pensamento que não existe realmente. As falsas promessas... Ficou assustado aí com essa história aí do cabo falso seu aí, viu? Do eletroduto falso, Maurício. E senhor Adelso também, o cúmulo. Senhor Adelso e BIM XP. BIM XP deve trabalhar com BIM, né? Claro. Mas parece brincadeira. Eu criei esse cenário aí para não estar comprometendo, não mostrar casa, não mostrar nada, porque vai de cada um. Se a pessoa acha que está certo o trabalho dele e tal, isso gera, inclusive, aquilo que a gente já comentou diversas vezes, que é a prostituição do mercado, né? O pessoal quer fazer o quê? Eu trabalho com o software da plataforma BIM, fulaninho cobra X. Eu cobro 20% de X. Aí tá beleza. Só que na hora do entregável, ele vai entregar essa preciosidade aí. Eu acho que não é o caminho. Eu me lembro de um programa uma vez do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Aí um cara... Eu gostava de assistir de manhã, passava... Aí o cara falando, rapaz, não adianta. E ele era vendedor de produtos chineses, sabe? Aí existe aquele mau conceito do produto chinês cada vez com a qualidade inferior. Aí o cara disse, não adianta. Você pode pegar o produto que custa... Vamos supor que o cara vendia lá um celular por R$10. Daqui a pouco vai aparecer alguém com um celular pior do que o seu vendendo por 5. Então não adianta querer nivelar por baixo. Sempre tem o mais barato, meu amigo. Sempre tem o mais barato. Então, a gente entende, realmente a coisa tá braba, a gente tá saindo de uma crise, entrou em outra crise agora. Só que se a gente começar a nivelar por baixo, o que é que você precisa fazer para se sustentar? Vai ter que gerar volume. E para gerar volume de entregas, você não tem bons entregáveis. Porque você vai tentar automatizar coisas que precisam do discernimento do ser humano, que o software não tem essa capacidade. E aí começam a sair aquelas papagaiadas todas, né? Nosso próprio estilo de contratação, que a gente critica um pouco, é menor preço. Isso é sem lógica, assim, na minha opinião, sabe? Sim. Essa camisa que você está usando é a mais barata que você conseguiu encontrar, Maurício? Rapaz, não, eu não olho muito isso, não. Eu gosto muito... Eu olho a qualidade de material, conforto... Exatamente. Entendeu? Você não vai olhar... Não estou dizendo que você está comprando a camisa pela marca. Que eu não compro roupa por marca, por exemplo. Mas você vai olhar o mínimo de qualidade para você poder comprar. Sim. Você não vai comprar mais barata, né? O celular que você usa é mais barato. Essa cadeira que você está sentado é mais barata.
E por que engenharia a gente tem que comprar mais barata? Por que obra, né, projeto tem que ser o mais barato? A gente entrou num círculo aí que só faz piorar. Porque o cliente. Outro dia tinha um cliente querendo me contratar para um serviço e ele fez: olha, sabe o seu valor, já começa derrubando pela metade que o mercado está em crise. Aí eu fiz: é mesmo, bicho. Eu digo: olha, o meu valor não desce um centavo. Aí eu digo: busca outra pessoa. E aí tem muitos clientes que vão e depois eles vão acabar retornando. Você já teve essa experiência também? Uhum. Aí você fala assim pra ele: é por isso mesmo que você tem que me contratar, porque eu não quero que você perca dinheiro também. Nós estamos em crise, então você não precisa perder dinheiro. Rapaz, interessante. A gente tá fazendo um projeto de uma casa, de um projetista, em casas similares, de um projetista para outro. Aí eu tava conversando com o construtor lá. Ele disse: rapaz, a taxa de aço aqui mudou de uma maneira absurda. É de concreto, sabe? Mas a armadura mudou de uma maneira absurda. Então, quando um projeto começa a ser pensado e analisado, essa economia que você tem, porque você economiza lá material, mão de obra, dá para pagar uns 10 projetos. Ricardo, eu tenho só uma notícia ruim. Estamos acabando, né? Estamos acabando. Infelizmente o Instagram tem isso, é 1 hora só. Passou rápido, rapaz. Passa rápido. Eu lembro, antes da gente começar, eu tava dizendo: vamos falar disso, daquilo e tal. Daqui a pouco a gente bota a cabeça no lugar e faz: epa, peraí, a gente não tá. Não tá. Falta quanto tempo? 1 minuto, Maurício? Falta 1 minuto só? Nós temos ainda 5 minutos para derrubar. Eu tô botando uma margem de segurança, 5 minutos com mais segurança, porque na live de ontem a gente acabou sendo cortado. Cortada já aconteceu comigo várias vezes aí. Não, e aqui como a gente tem que fazer para poder possibilitar essa tela dividida com imagens, a gente tem que ir pelo computador. Aí pra gente recomeçar o processo, você sabe que não é tão rápido, tem que gerar novas chaves, etc. A gente ficaria no celular é um pouquinho mais rápido, né? Aqui Sim. É bom a gente tomar esse cuidado. Ó, seu Adelso aí colocou: eu mesmo consigo alguém que faça mais barato que você. Sempre a gente consegue, não tem jeito, né, Adelso? Eu consigo quem vai. Ó, eu falo assim pro cliente: ó, se você quiser, eu consigo quem vai lhe pagar para fazer esse projeto pra você. Mas é a realidade. Aí, quando você chega lá, é interessante você hoje. Vou dar uma dica de ouro aqui bacana agora. Hoje, todo software que realmente faz parte da plataforma, ele tem um entregável em 3D que você pode abrir sem comprar nenhum software. O IFC, que é a linguagem aberta do software, ele vem com todas as informações e ele vem com a volumetria. Qual é o único detalhe dele? Você não tem aquela beleza nas renderizações e tal, mas entre beleza e informação em uma obra enxuta e com custo menor, eu fico com a obra que é melhor pra gente. A beleza tem softwares especializados só nisso, na parte de renderização, que fazem muito melhor do que qualquer um desses softwares vai pensar em fazer. Então não vamos querer fazer duas coisas que não vai rolar. E aí você pega vários aplicativos, você bota lá IFC Viewer Free. Todos têm. A Autodesk tem uma versão de visualização que é grátis. E você começa a clicar nas peças e ver informações. Então você recebe esse modelo. Às vezes tem gente que está começando... E software leve, rapaz. Software leve, você abre ele, vê a obra toda, clica, puxa informação da peça. Todas essas informações que eu falei aqui da estrutura metálica vão estar lá. A numeração da peça, o tipo de parafuso, tudo no software livre gratuito. Quer dizer, no software gratuito, né? Exato. Então, você já começa a receber isso tudo. Outra dica. Quando a gente vai começar aqui um projeto, a gente está com agora um andamento que eu estava mostrando. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar ele um pouquinho mais, conversar com o cliente para ver se é possível. Eu já me preocupo logo em saber das demais disciplinas. Então, porque se a gente for, eu trabalho com software, eu sei modelar, eu sei colocar informação e tal, mas eu não entendo nada de obra. Aí eu pego aqui, fecho minha visão e aí começo a fazer minha disciplina sem saber dos demais. Se alguém for um gestor, um gerenciador, vamos dizer, um BIM manager que vai coordenar tudo isso e trazer essas informações, aí você realmente vai conseguir lá na frente um relatório de conflitos que você já poderia ter evitado agora. Então a gente já começa a pegar tudo isso.
Enquanto eu não tiver uma arquitetura conversando bem com a estrutura, não vale nem a pena começar a modelar, que você sabe que vai ter problema. Então a gente Perfeito. criou esse fluxograma para isso. Aí o projetista ele precisa realmente se preocupar. E as demais disciplinas? Eu preciso disso, 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 porque senão eu vou entregar um projeto que vai começar a virar um ping-pong. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E não é isso que a gente quer para ter um projeto realmente assertivo, né? Perfeito, Maurício. Ricardo, considerações Excelente, finais. só agradecer, obrigado pela sua participação, obrigado por todos que nos assistiram aí. Talvez se alguém tem alguma perguntinha aí, que eu acho que nem dá tempo mais, mas enfim. Agradecer, meu amigo, muito bom, vamos fazer mais. Vamos sim. Gostei demais de conversar com você e vamos nessa. Vamos fazer. Eu agradecer a todos que entraram aí. Podem enviar direct pra gente, né? Uhum. Manda mensagens aí e quem sabe na próxima live a gente faz uma outra live para responder esses questionamentos aí. Beleza, Ricardo? Para ficar Algum salvo case no que a seu gente stories traz. lá, fecha lá pela internet onde você abriu a chave, beleza? Certo. Você Eu aplica fiz lá pela stop. internet. Fecha lá, que aí ele vai para fica no stories para amanhã. Apesar que a gente gravou aqui, depois eu passo pra você. Valeu? Pessoal, boa noite a Perfeito. todos e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Um abração.